homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Somente esse texto, irmãos. Pode tomar o teu assento? Eu gosto de ir para minha casa remoendo aquilo que eu ouço aqui na semana. Domingo, pastor Ederson pregou aqui, e uma palavra muito boa, uma palavra muito sábia. E eu fui para minha casa e fiquei remoendo aquilo, fiquei remoendo na segunda, na terça, até o dia de hoje, porque de fato foi muito boa. E eu gostaria de, também na noite de hoje, trazer algo bom para com os irmãos. O texto que lemos, meu irmão, relata para nós um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, como o pastor Pedrosa mencionou, é a cara do povão, é o retrato do povo, é o perfil do povão. Quando nós olhamos para esse texto aqui, meu irmão, nós precisamos entender então a figura de Nicodemos. Nicodemos, um líder, um fariseu, um camarada estudado, alguém de princípios, poderia dizer que alguém até invejado. Muitos talvez olhassem para a vida de Nicodemos e talvez pensavam: eu queria ser como ele. Alguém que representa Deus, alguém que conhece a lei, alguém que estuda a lei, alguém que se dedica à lei, alguém instruído, alguém sábio. Nicodemos era esse cidadão. Alguém que dedicou parte da tua vida, parte da tua história em estudar a Torá, em aprender, em se dedicar, em buscar conhecimento, e acredito eu que chegou. A Bíblia diz que Jesus fala: tu és mestre em Israel. O camarada chegou num ponto que muitos gostariam de chegar. Mas aqui, meu irmão, eu tiro a primeira verdade para mim aí para a tua vida, meu irmão. Nicodemos poderia ter posse, Nicodemos tinha estudo, Nicodemos tinha posição, poderia até ter dinheiro, está bem resolvido numa sociedade, mas Nicodemos mostra para nós uma pessoa que dentro do seu ser tinha necessidade de alguma coisa. E aí eu paro, meu irmão, e aplico essa primeira verdade para nós, igreja. Todos nós, meu irmão, independente da posição que estamos ou atuamos, independente da tua conta bancária, independente de onde você mora, todos nós temos uma necessidade. E essa necessidade, meu irmão, ninguém consegue resolver
a não ser Deus. Nicodemos, ele tinha uma necessidade dentro do teu ser. Ele tinha posição, ele tinha influência, poderia até ter posse, era invejado diante de uma sociedade, mas dentro do seu ser havia uma necessidade. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. E a Bíblia diz no texto anterior, meu irmão, que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas, e quando Nicodemos vai falar com ele, e aí nós entramos na mensagem que o pastor Ederson trouxe, ele faz um elogio a Jesus. Ele diz, Rabi, mestre. E aí Jesus então responde para ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha uma necessidade. E todos nós temos uma necessidade diante de Deus. E a necessidade primordial é nascermos de novo. O texto fala sobre novo nascimento. Ninguém pode ir para o céu, irmãos, ter morada eterna com Cristo, se não nascermos de novo. Podemos ser religiosos, podemos ser conhecedores da Bíblia, podemos ser oradores, podemos ter uma boa retórica, podemos ter laço de influência, mas se nós não nascermos de novo, meu irmão, estamos barrados no reino do Pai eterno. É necessário nascimento, nascer, novo nascimento. Todos nós precisamos, meu irmão, nascer de novo. E na teoria, ou na prática, eu acredito e entendo que todos nós aqui já nascemos de novo. Mas ainda assim continuamos com as nossas necessidades que Deus sabe. Eu e você temos uma necessidade, meu irmão. E essa necessidade só pode ser resolvida em Deus. Talvez a tua necessidade seja financeira. Você já tentou tantos caminhos. Mas descansa o teu coração no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado dos teus. O salmista diz que ele nunca viu um justo sequer mendigar o pão. Todos nós temos uma necessidade diante do Pai eterno. E o texto diz, meu irmão, e agora eu quero que você grave isso, meu irmão, que Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Partiu de Nicodemos de ir ter com o Mestre. Porque somente em Jesus, meu irmão, há possibilidade de mudança nas nossas vidas. Talvez você não sabe nem o que você quer. Mas a Bíblia diz que Deus, ele sonda coração e rins. E talvez você chega diante de tantos pedidos diante de Deus. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso de aquilo. E Deus diz, não, você precisa disso. E aí o pastor Ederson então citou o jovem rico que indaga, bom mestre, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Então ele diz, bom é Deus, mas guarda os mandamentos. E aquele jovem disse, mas isso eu tenho feito. Então te falta algo. Vai e vende tudo que tem. Distribua aos pobres. E me siga. E aquilo que aquele jovem precisava ouvir era, ei, se desapegue das coisas terrenas. Se desapegue do bem material. O problema não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo funcionário. O jovem precisava ouvir isso da parte de Jesus. Ele citou, ele deu o exemplo aqui, aquele dia, domingo, e eu fiquei pensando, é verdade, todos nós temos uma necessidade diante de Deus, e Deus sabe tratar com cada um de nós, segundo o seu querer, o seu efetuar. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do teu problema, Ele sabe da tua luta. E para Nicodemos era nascer de novo. Mas para o
do jovem era o problema do amor ao dinheiro. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua luta, qual é a tua prova, mas uma coisa eu sei, que Deus sabe e que Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado dos teus, Deus tem amparado os teus. E é isso que nós precisamos levar para a nossa vida aí fora. Não simplesmente ouvir uma palavra aqui dentro de uma igreja, dentro dessas 4 paredes, e ficar aqui. Não, irmão, você tem que sair para fora e ficar remoendo aquilo que Deus te disse. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. E nós precisamos experimentar a palavra de Deus em todos os momentos e aspectos da nossa vida. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus, irmãos. Houve uma necessidade da parte de Nicodemos falar com alguém que poderia resolver o problema da tua alma. Ainda que ele fosse aplaudido, ainda que ele fosse aclamado, ainda que ele fosse invejado pelos povos, pelas pessoas, dentro dele havia uma necessidade maior que somente em Deus pode ser resolvido. E Nicodemos entendeu muito bem isso. E a Bíblia diz que ele foi ter a noite com Jesus. Por que a noite? Eu não sei. Talvez porque Jesus não estivesse tão ocupado. Fosse uma hora mais tranquila. Talvez não quisesse ser visto pelos seus amigos, para ser zombado, para escutar algumas coisas. Ele resolveu ter com Jesus. O horário não importa. O que importa é que ele foi ter com Jesus, irmãos. E nós precisamos ir ter com Jesus sempre, em todos os momentos da nossa vida, para que Deus venha fazer algo na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso sonho, nos nossos projetos. Muitas vezes nós queremos falar com o pastor, queremos falar com o irmão, queremos falar com A, com B. Ei, fale com Jesus, irmão. Hoje você não precisa marcar uma audiência, um horário com ele, não. Ele está disponível para você. Basta querermos. Basta querermos. Não importa o horário, o dia, se está calor, se está chovendo, se o país está em crise, se não está. A partir do momento que você marcar uma reunião com ele, você já entra na presença dele. Jesus pagou um alto preço. Hoje nós não precisamos de um líder espiritual para entrarmos na presença de Deus. Eu e você temos um acesso direto a ele. E Nicodemos entendeu. Ele foi ter com Jesus, a Bíblia nos fala. Nós precisamos estar dispostos a ir ter com Jesus, irmão. A Bíblia fala de Jairo. A sua filha estava moribunda, morrendo. E ali uns dizendo, já morreu, não incomode o mestre. Jesus não se importou com o que a multidão disse para Jairo, olha, tenha fé. O que Jairo precisava era de fé. E ele sabia para quem pedir. Ele foi falar diretamente com Jesus, porque Jesus poderia resolver o problema dele. A Bíblia nos diz também de uma moça que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos e que gastara os seus recursos com o médico. Imagine uma moça entrando na sua adolescência e ali ela passando pelo processo da menstruação e como prática daquele povo se coloca ela em um determinado local e diz, olha, quando terminar o ciclo nós vamos buscar você, nós vamos envolver você numa sociedade de novo. Faz parte da cultura, faz parte do processo, minha filha. Eu preciso passar por isso, papai. Eu preciso passar por isso, mamãe. Precisa, você não é menina. As moças passam por isso, minha filha, mas fique tranquilo. É natural e é normal. Imagine, meu irmão. Passa-se uma semana e nada. Passa-se um mês e nada. E os pais. E aí, minha filha, nada, pai. Pai, mas eu não posso. Não pode, filha, ainda não. Passa-se um tempo, passa-se um período, 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue. Talvez anêmica, debilitada, fraca.
sem forças para nada. Mas um dia Jesus ia passar por lá, e ela simplesmente disse no teu coração: olha, se eu for ter com Ele, se eu tocar na orla dos seus vestidos, certamente eu serei curada. E a Bíblia nos diz que ali Jesus estava lá com seus discípulos de uma boa multidão, e ela puxou força da onde não tinha força, mas no teu interior ela sabia que ela precisava ir ter com Jesus. E essa é a necessidade da igreja hoje. Nós precisamos entender que nós precisamos ir ter com Jesus, irmãos. E a Bíblia nos diz que ela tirou força da onde não tinha força. Coragem. Estava fraca, mas não tem problema. Se eu tocar na orla, se eu simplesmente tocar, eu vou por baixo, eu vou me arrastando, não tem problema, eu posso me arrastar. O problema é chegar lá, mas eu vou chegar. E ela trouxe força da onde não tinha força. Ela pegou coragem, saiu por baixo da multidão, empurra um daqui, empurra outro de lá, talvez pisaram na sua mão. Sai daqui, mulher. E ela foi, ao ponto de tocar na orla de Jesus. E Jesus olha e diz: alguém me tocou. E os discípulos: como é que alguém te tocou, mestre? A multidão te aperta, a multidão te empurra. E tu dizes: alguém te tocou? Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Olha a necessidade que nós, igreja, temos de ir ter com o mestre. Precisamos ir ter com o mestre, irmãos. Para que Nicodemos tivesse uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus, uma linha, um caminho a seguir. Partiu dele a disposição de ir ter com Jesus. Ele estava tranquilo diante de uma sociedade, poderia estar, mas dentro da tua alma, dentro do teu ser, alguma coisa dizia: falta-te algo, falta algo, falta algo, falta algo. Aplausos não preenche, fama não preenche, dinheiro não preenche, falta algo. Nicodemos sentia que faltava algo. Ele não olhou as barreiras, ele não olhou as dificuldades, ele não olhou as limitações. Ele disse: eu preciso ir ter com Ele. E é isso que nós, igrejas, precisamos. Ir ter com Ele. Essa menina do fluxo de sangue também. Ela precisava da cura. Ela precisava estar inserida numa sociedade não marginalizada. Ela precisava estar com a tua família. Ela já tinha gastado todos os seus recursos e nada. Mas dentro do teu ser ela dizia: eu preciso tocar nele. E nós precisamos ter com Ele, irmãos. Nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos chorar no colo dEle. Nós precisamos nos abraçar com Ele. Muitas vezes nós olhamos os problemas, as lutas, as dificuldades e dizemos: hoje eu não vou para a igreja. Irmãos, venha. Venha ter com Ele. Venha ter com Ele, irmão. Oh, meu irmão, trocamos Jesus por tantas coisas. Precisamos ir ter com Ele. Nicodemos sabia que se fosse ter com Ele, ele teria um norte a seguir, um rumo a seguir, uma trilha a seguir dada por Deus. Somente Deus, irmãos, pode preencher o vazio da alma. Somente Deus tem a resposta que você tanto precisa. Ninguém tem a resposta, mas Deus tem a resposta. Deus tem a resposta para aquilo que tanto precisamos. Deus tem as respostas para as nossas dúvidas. Deus tem as respostas para as nossas perguntas. Senhor, mas por quê? Por que assim? Por que assado? Por que não desse jeito? Deus sabe de todas as coisas, irmão.
Nós precisamos ir ter com Ele. Nicodemos poderia ter falado com outro mestre da lei. Mas ele disse, não vai resolver. Ninguém vai resolver o meu problema. Ninguém vai trazer para a minha alma descanso. Ninguém vai trazer para o meu ser uma paz. A paz verdadeira está em Cristo Jesus, irmão. A resposta está em Cristo Jesus. Você pode rodar. Se não for em Cristo Jesus, você não vai achar. Você não vai encontrar. A solução dos nossos problemas está em Jesus. As nossas limitações, as nossas dificuldades, nós só conseguimos resolver em Jesus. Todos os nossos anseios estão em Jesus. Lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque de fato Ele tem cuidado de nós, irmão. Nicodemos entendeu isso. E ele diz, eu preciso ir ter com Ele. E aquilo que Nicodemos precisava era, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não adianta ter aplausos, não adianta ser religioso, não adianta ter posse, não adianta ter posição, não adianta ter amigos, não adianta ser invejado, Nicodemos. Eu sei que as pessoas gostariam de ser como você, não adianta, Nicodemos. É necessário vos nascer de novo, Nicodemos. É necessário vos nascer de novo. É necessário vos nascer de novo. Deus tinha uma resposta que ia de encontro à alma sedenta de Nicodemos. E eu acredito e entendo, irmãos, que Deus tem uma resposta para a nossa alma também. Para a nossa vida, para as nossas dúvidas, para os nossos porquê, para as nossas indagações. Deus tem uma resposta. Mas precisa partir de mim, de você, o desejo de querer buscar Ele, de se relacionar com Ele, de falar com Ele, de buscar a Tua face, de adorar o Teu nome, em espírito e em verdade. Porque se não partir de mim e de você o desejo de buscá-lo, nada acontece. Por que não acontece? Porque Deus é educado. Ele não arromba. Ele não pula a janela, Ele não invade. Ele simplesmente bate na porta e diz, ei, abra, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar os teus projetos. Você simplesmente precisa abrir para que eu entre. Mas se você, meu irmão, se recusar, simplesmente Ele só vai bater. Ele não vai invadir, Ele não vai chutar a porta, Ele não vai pular a janela, Ele não vai entrar pelo telhado. Precisa partir de mim, de você, a iniciativa de abrir a porta e dizer, entra, Senhor. Entra porque eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha história, eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor nos meus projetos. Nós precisamos abrir a porta e falar, entra. Se eu e você, meu irmão, não partirmos com este propósito, meu irmão, é em vão. Nicodemos sempre ia ficar na dúvida. Não ia nunca ter resposta das suas indagações. A sua alma ia sempre estar num vazio que nada preencheria, ia preencher. Mas Nicodemos sabia, se fosse ter com Jesus as coisas mudavam. E eu e você precisamos ter essa certeza que quando nos relacionamos com Ele, quando buscamos Ele, quando convidamos Ele para fazer parte das nossas vidas, dos nossos projetos, da nossa família, o melhor acontece, irmãos. Porque Deus tem cuidado de mim e de você. E nós, como igreja, precisamos entender e acreditar nisso. Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade absoluta. Não há mentira, não há contradição. Ela é real e verdadeira. Nós precisamos entender, meu irmão. Como Nicodemos entendeu, eu preciso ir ter com Jesus. E que você saia daqui hoje, nessa noite, meu irmão, possuído com esta palavra, dizendo, eu preciso me relacionar, ter com Jesus todos os dias. Não simplesmente numa quinta-feira, não simplesmente num domingo, não simplesmente numa terça-feira, não. Mas eu preciso ir ter com Jesus todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo, Senhor, eu apresento o meu dia. E quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, obrigado por este dia, porque o Senhor cuidou de mim. Nós, como igreja, precisamos fazer isso, irmãos.
E muitas vezes, infelizmente, nós não fazemos. Nos preocupamos com conta de água, com conta de luz, com imposto, com escola, com trabalho, com ônibus, com chuva, com sol, com calor, com frio. Quando viu, meu irmão, o dia foi embora. Você se relacionou com Deus? Você disse para Deus, olha, entra, cuida do meu dia. Obrigado pelo meu dia. E essa é a realidade, meu irmão, de muitos. Vivemos uma vida de qualquer jeito. Só lembramos de Deus só no domingo, na quinta, na terça, quando é culto. E olhe lá, irmãos. Precisamos ter em nós, assim como Nicodemos teve em mente, se eu for ter com Ele, Ele tem resposta para o meu problema. Igual Jairo. A filha dele tinha morrido, mas se ele fosse falar com Jesus, Jesus teria uma resposta. Igual a mulher do fluxo de sangue. Se eu simplesmente tocar nele, algo acontece. Que nós, igreja, saímos daqui hoje possuído com essa palavra. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.